Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês. No capítulo 15, Cristo fala. Na quarta parte, como a voz que lhe tinha pedido para reconstruir a igreja, tomou como ponto de inspiração a pequena igreja da localidade, de nome São Damião. Saiu pedindo de porta em porta, não mais como nobre, porém como homem comum, como filho de Deus e discípulo de Cristo, ajuda para reconstruir a pequena igreja, contando o ocorrido com ele. E quase todos iam lhe ofertando o que podiam para a reconstrução da velha casa de Deus. E neste ingente esforço apareceram muitas mãos para ajudá-lo no empreendimento. E cantando louvores ao Senhor, por aquele entusiasmo sentiu no coração que aquele caminho era por excelência o seu roteiro, o da reconstrução, o de levantar alguma coisa caída, de elaborar no engrandecimento da fé e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não obstante, Francisco começava a sentir e a encontrar os primeiros obstáculos que partiriam da sua própria casa, pela imprudência do seu próprio pai. Quando Pedro Bernardoni chegou de viagem e teve a notícia da decisão de seu filho de abandonar tudo, até da moradia que ele, Pedro, tanto amava, sentiu que caíam por terra novamente os planos delineados por ele para a salvação do filho, e que de novo fracassara. Explodiu dentro dele força mais rude que a primeira, que ele considerava como honra da família. Deveria ir atrás de Francisco e trazê-lo amarrado, deixá-lo preso, esbofeteá-lo e corrigi-lo, pois era seu pai. Era o seu dever de homem reto e amante de uma conduta exemplar ensinar seu filho a trabalhar para sua própria independência e de sua futura família. Pedro Bernardoni assentou-se em uma cadeira cujo balanço já o fazia refletir. Tomado de nervosismo, pensava com ardor. Não posso deixar esse rapaz entregue à influência dessas mulheres aqui de casa. Todas são malucas, sem exceção. Elas somente sabem bem, mas muito bem, é chorar. Deve ser por isso que o próprio Deus entregou a Moisés as tábuas da lei no Monte Sinai. Moisés era homem. Deve ser por isso que Jesus não chamou para seus discípulos uma mulher sequer. Foram todos homens, e deve ser por esse motivo que as mulheres não podem ser padres, por não saberem orientar. Eu, Pedro Bernardoni, alto comerciante de Assis, conhecido em muitos países e respeitado como um homem de progresso, é que vou permitir esse erro aqui dentro da minha casa? Isso é que não. Devo agir com rapidez. Não posso perder essa oportunidade de fazer de meu filho um homem, mesmo que ele não queira. E caso aconteça o contrário, que não acredito, eu o expulsarei de minha casa. E ele vai viver como mendigo, esmolando de porta em porta. O que ele não vai querer. Abriu os olhos, foi à jarra de vinho, reanimante, e sorveu-o com prazer. Colocando em prática os seus planos, o pai de Francisco, com 2 de seus sequazes, disfarçados de orientais, saíram em uma tarde a fim de verificar a vida que o filho levava na cidade de Assis. Logo deram com Francisco esmolando de casa em casa, pedindo alguma coisa que a família pudesse dar para reconstruir a igreja, pois essa era a vontade de Deus, que os templos ficassem todos com a decência de acolher o povo. Quem não tivesse dinheiro poderia doar material, e quem não tivesse material poderia doar outros objetos que estivessem sobrando em casa, e até víveres, os quais eram distribuídos com os pobres da porta da igreja, mostrando assim que ali era a casa de Deus, onde haveria misericórdia e onde o amor nunca era esquecido. Todos os dias tinha quem o ajudasse, e era um chegar e sair de gente no movimento que Francisco fundara, obedecendo a fala que ouvira. Pedro Bernardoni, quando viu seu filho, que criara com orgulho, pedindo esmolas, sem nem pelo menos escolher onde pedia, ferveu-lhe o sangue nas veias e quase perdeu a cabeça. Mostrou os 2 servidores a quem eles deveriam raptar e foi para a mansão esperar o resultado, já com tudo preparado sobre o que deveria fazer. Daí a 2 horas chegaram os seus homens com a presa dentro de um grande saco, ainda amordaçado,
Francisco foi levado para o porão do palácio, onde o pai o libertou à luz das candeias. Pedro Bernardoni pensava que ia encontrar o filho envergonhado e abatido diante dele. Entretanto, este saiu de dentro do saco dizendo: Desculpa, gente. A paz seja contigo, meu pai. A paz de Deus e de Jesus Cristo. O pai olhou para Francisco com ódio redobrado e falou agressivo: Parece que até a vergonha fugiu do seu caráter. Tu te esqueces de que és meu filho, alto comerciante de Assis, e que em tuas veias corre o sangue deste homem honrado? Por que saís pelas ruas dessa cidade em que nasceste pedindo esmolas de casa em casa para consertar igrejas que pertencem à religião católica, sendo que os padres já recebem de todos nós o dízimo para manter em ordem as casas de Deus? Por que te atreves a fazer essas coisas sem ordem do clero? De tua cabeça somente saem essas coisas. Tudo o que te ensinei fazes ao contrário. Deves estar mesmo com o demônio. Só que dessa vez não é no corpo, é na alma. Quero falar com o padre Guido sobre esse assunto e talvez um exorcismo seja o remédio. Mas antes de tudo, quero advertir-te. Se não mudares de vida, te matarei. Não quero raça minha vivendo a mendigar esmolas nas ruas dessa cidade. Francisco ouviu pacientemente tudo o que seu pai quis falar, sem nada alterar em seu íntimo. O único sentimento que se acendia em seu coração era o de piedade para com ele, pois achava que era um doente que precisava de cuidados suficientes. Quando Pedro Bernardoni terminou suas inconsequentes palavras, andando de um lado para o outro, esfregando as mãos, alterou a voz e disse com a prepotência que lhe era peculiar: Fala alguma coisa, Francisco, para que eu sinta que não estou conversando com um morto. Francisco pacientemente disse com brandura: Meu pai, peço perdão se estou ofendendo em alguma coisa. Quero pedir igualmente perdão à mamãe, à Jarla e à Fole, se o meu gesto ofende a esses corações que tanto amo. Entretanto, chegou a hora de ser eu mesmo no mundo. Escolhi outro lar para viver de agora em diante, o lar da natureza. Acima do respeito e da gratidão que devo a ti, tenho a Deus e Cristo para obedecer e servir. Essa é a minha maior honra. Já te disse qual a minha intenção, qual é o meu trabalho no mundo, como já disse a mamãe, a Jarla e a Fole. Já me despedi de tudo na tua mansão e agradeço de todo o coração o que recebi nessa casa, por misericórdia. Portanto, não te deves admirar o que está sendo feito na minha vida, pois devo obedecer, em primeiro lugar, depois de adulto, a minha consciência. Desculpa-me, porém, tenho a minha vida em separado da tua, e vim para este mundo com missão diferente da de Pedro Bernardoni. Não importam para mim cadeia, tronco, bofetadas ou mesmo a morte, desde que minha consciência permaneça tranquila, coisa muito difícil nos dias que correm. O povo grita por Deus e pede socorro nos templos por variados meios. Fazem-se todos os dias promessas, penitências, jejuns esticados. Reza-se em todos os momentos, fala-se de Jesus narrando toda a sua história, como coisas sagradas na vida, mas se esquece de praticar o que ele ensinou. Renega-se o evangelho todos os dias pelo que se fala e se faz, esquecendo o amor a Deus e ao próximo, coisa muito séria na vida de cada ser. Nós somente encontramos ganância, egoísmo, orgulho e amor próprio, esquecendo aquele que morreu na cruz, sem ter uma pedra que fosse para reclinar a cabeça. Ele tudo deu para acalmar os homens, mesmo assim foi morto em um madeiro, no topo do Calvário. Pedro estava vermelho, como se o próprio sangue estivesse saindo em testemunho às palavras do filho. Quis muitas vezes avançar em Francisco, pois esse era o seu temperamento. Todavia, uma força estranha o impedia de fazê-lo. Parecia que estava mais amarrado em fortes cordas do que o próprio filho. As algemas invisíveis seguravam até sua própria língua, e Francisco continuou com serenidade: Quero que escutes, para nunca mais esqueceres a verdade que agora te digo. Não temes em tornar a interromper a minha marcha para Deus sob a direção de Cristo. Se intentares me fazer esquecer Jesus, o preço que pagarás está fora das tuas forças e sofrerás sem conta.
porque ninguém deve brincar com Deus. Peço-te que procures o caminho que pretendes, sem interferires nos dos outros, que não devem igualmente interromper os teus. Eu sou Francisco, filho de Deus, e sigo Cristo, meu único mestre. Gente, que conversa difícil entre pai e filho, né? Cá pra nós. Se a gente se colocar no lugar dos dois aqui, a gente fica doidinho. Não é um momento fácil para Francisco e muito menos para o pai dele. Vamos trazer isso para o dia de hoje, né? Você cria um filho, você dá tudo para ele, do bom e do melhor, materialmente falando, e até mesmo a questão da moral, da honra que você pretende repassar, que já vem de pai para filho, aquela coisa toda. Aí o filho abandona tudo e quer viver mendigando. E quer, aos olhos do pai, ele só está vivendo mendigando. Ele está vivendo, enfrentando inclusive o clero, que na época existia a Inquisição, e ele poderia sofrer consequências graves com isso. Então preferia o pai bater nele do que deixar a igreja levar ele e matar, né? Falava naquela fúria toda que ia matar ele, mas não tem coragem para isso. Afinal de contas é filho, né? É na hora do nervoso que o pai acaba falando um monte de abobrinha pro filho, e o que é pior, muitas das vezes as palavras magoam, machucam muito mais do que um tapa. Enfim, se a gente trazer para os dias de hoje, ainda 2025 que nós estamos, seria uma conversa muito difícil entre pai e filho. E aí a gente leva para o lado espiritual a questão do entendimento do pai de Francisco e o entendimento de Francisco. Olha a diferença na evolução espiritual de cada um. Aí é que estão os conflitos em famílias. A gente consegue trazer para os dias de hoje esse entendimento. Por que é tão difícil as pessoas conviverem juntas, se entenderem, né, se compreenderem, se colocar no lugar do outro, ter a empatia, porque muitas das vezes a questão espiritual fala mais alto. Dentro daquela família tem espíritos mais superiores, menos superiores, né, os inferiores mesmo. E esse entendimento se torna quase, né, como que eu posso dizer, um desafio muito grande para o ser, né? Aquele que está no patamar mais baixo tem que entender o que está lá em cima, né? A questão da comunicação é muito diferente, a compreensão de mundo. Então quem está abaixo não compreende o mundo de quem está acima. Quem está acima tenta entender quem está lá embaixo, mas não, né? Às vezes é preferível sair de cena do que conviver. É difícil. E os laços de família, eles realmente não são à toa, não são assim jogados, sabe? Eu acho que você deve ir para a família A, eu acho que você deve ir para a família B. Não é assim. Tudo é muito bem planejado, estruturado, para que um possa forçar o outro, ajudar o outro a crescer. E não é porque um espírito é um pouquinho mais superior que ele não vai aprender com o inferior. Sempre a gente aprende, né? Tem aquele ditado que fala assim, tem pessoas que atravessam o caminho da gente que pelo menos uma coisa elas ensinam, a gente não querer ser como elas são, não é isso? Então a gente faz uma série de reflexões aqui diante desse embate entre pai e filho, porque nos dias de hoje eu tenho visto muitas pessoas desistirem, né? Os filhos desistem dos seus pais com facilidade quando encontra um caminho, né, para ir embora, vai e não honra teu pai e tua mãe, coisa nenhuma, vira as costas e não quer nem saber mais de pai e mãe. O contrário também ocorre, pai e mãe também falam assim, já falei tudo que eu tinha que falar, já fiz tudo que eu tinha que fazer, então dane-se, agora a vida é dele, ele que siga, né? Eu tenho esses altos e baixos pessoalmente dizendo, eu tenho essas sensações assim que às vezes o meu pacotinho ainda é meu, por mais que ele tenha 28 anos, eu acredito que Deus colocou ele na minha vida, foi para proteger, para amar, para honrar, né, para trocar experiências com ele. Eu aprendi muito com meu filho e eu gostaria de ter ensinado muito a ele também. Eu não sei se eu consegui ser essa mãe que ele precisava, né? Nós sabemos que o espírito um precisa do outro e eu não sei se eu correspondi às necessidades que ele enquanto espírito precisava, mas eu espero que pelo menos parte disso eu tenha feito. Lutei muito para educar, para criar, para dar melhor escola, melhor condição de instrução, né? E também conforto, alimento. Eu, assim, sempre dei carinho, atenção. Quando eu faltava com atenção, porque eu sempre faço
Eu sou meio paranoica com isso, eu sempre faço aqueles, como é que eu faço? Como é que eu vou falar? Aquelas reflexões, né? Onde você coloca na balança, será que tá dando certo? Será que não tá? Será que eu fiz correto? Será que eu não fiz? Será que eu preciso voltar atrás? Então, eu sempre fico nessas avaliações, né? E dentro dessas avaliações, eu não quero ser otimista demais, mas eu creio que pelo menos uns 70% do que é ser mãe eu fiz correto, né? Aí as falhas, fazer o quê? Acontecem. Mas os embates que eu tive com meu filho, eu vejo esse embate com o Francisco aqui, o pai dele, eu falo, caramba, né? Não é fácil, não é fácil, porque a gente sempre vai ter essas diferenças com os filhos, nós vamos ter diferença com os nossos cônjuges, nós vamos ter diferenças enquanto filhos com os nossos pais, porque são espíritos milenares, cada qual já viveu várias encarnações, várias experiências, possui um conhecimento vasto. Alguns conhecimentos adquiridos, eles têm por verdade, nós temos por verdade, por mais que não seja, ainda seja verdades erradas, né? Nós temos aquilo por verdade, a gente defende aquilo. É um meio que nós temos de propagar uma forma de valorização mesmo, né? De dizer assim, eu sei e ninguém vai tirar aquilo que eu sei. Orgulho e egoísmo, né? Então, muitos se fecham para o diálogo. Fala, não, eu não quero mais saber. Ontem eu estava assistindo um vídeo muito triste, mas muito triste mesmo. Nossa, eu chorei com o vídeo. Mas eu sou obrigada a compartilhar porque é sobre esse assunto. Teve aquela ação, tá tendo, né? Aquela ação no Morro do Alemão, lá no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, né? E foi morto uma série de traficantes, uma série de bandidos que ficam lá no morro assustando a população. E numa dessa, um garoto que era funcionário, né, do tráfico, um garoto foi morto e a mãe jogou um lençol nele lá no meio da rua e começou a gritar naquele desespero da perda do filho, né? Só que ao invés dela culpar policiais, que geralmente é o que ocorre nessas ações, ela não. Ela gritava assim, isso daqui não é falta de mãe. Eu trabalhei, eu criei, eu eduquei, eu tentei colocar no caminho, eu tentei fazer o melhor que eu pude, eu sou mãe solteira. E o que acontece com uma criatura dessa? Escolhe o caminho errado, escolhe um caminho qual eu não quis para ele. Não foi o que eu desejei, eu trabalhei muito para poder dar educação para ele, para colocar ele dentro da escola. Ele não queria ir para a escola. Ele escolheu o mau caminho, ele escolheu essa vida. E agora está aqui o resultado da escolha dele. Eu quero que todos vejam isso aqui, a mãe gritar, urrar no meio da rua pela falta do teu filho. E não foi uma escolha minha, não fui eu que fiz isso. Não posso nem culpar o tráfico, eu tenho que culpar ele, isso aqui foi escolha dele. Então, naquele momento, naquela agonia daquela mulher, nós espíritas, nós imaginamos assim, o filho escolheu o caminho errado, fazia coisa errada, o espírito dele certamente era um espírito bem atrasado moralmente. E ainda aqueles urros daquela mãe, ao invés de fazer uma prece para tentar acalmar aquela situação, para poder, aquele espírito poder ser socorrido, ela estava complicando ainda mais a situação do filho dela na chegada do plano espiritual, porque certamente esse menino não foi, né, socorrido por bons espíritos e muito menos amparado. Naquele momento ali, nenhuma prece aquele garoto recebeu da mãe. E não foi por ódio da mãe, não foi por raiva, porque a mãe não gostava do filho. É o desespero de uma pessoa, de um espírito que tentou dar, né, que nem eu falei, a gente dá aquilo que tem. De repente ela não soube dar os melhores exemplos, de repente ela não soube lidar com disciplina, né? De repente ela não teve tempo para isso, porque ela tinha que sair para trabalhar e deixava o bonitão em casa, né? E as escolhas dele foi indo para o lado errado, e por mais que ela tentasse orientar, não foi suficiente. O espírito, ele é responsável pelo seu livre-arbítrio. Então, aqui Francisco está querendo desistir da família dele, está saindo, fazendo, né, todo aquele trabalho de gratidão, pedindo perdão, porque ele é um espírito elevado e ele está querendo sair para uma missão, ele está querendo sair para algo nobre. E ainda está tendo todo esse conflito com a família.
Agora, imagina o contrário, né? A mãe doar toda, a mãe ou o pai doar toda a sua vida em trabalho, em função do filho, e o filho escolher um caminho que não é um caminho nobre, que não é um caminho para sua melhora, mas pelo contrário, prejudicando a ele e prejudicando outras pessoas. Então, eu vejo no dia a dia, assim, eu como professora, 32 anos na sala de aula, eu cansei de ver mãe desesperada, falando para mim. Primeiro elas mascaram, né? Primeiro, meu filho não é assim em casa, meu filho não dá trabalho. Depois, quando elas começam a confiar mais no professor, elas começam a se abrir. Em casa ele furtou não sei quem, em casa ele teve um comportamento que não era esperado. Aí já começa a sair os podres do filho, né? Porque a mãe tende a proteger. A gente tende a esconder as falhas do filho, porque primeiro que bate é aquela coisa da nossa vergonha, né? Não, meu filho ter feito isso, imagina, meu filho, né? Fica parecendo que eu errei, então a gente tem vergonha. É o que acontece com o pai do Francisco aqui. Depois vem aquela coisa assim, mas é o meu filho, eu não quero que aconteça o pior com ele. Aí a gente começa a proteger de novo, porque a gente não quer que as pessoas vejam ele daquela forma, a gente quer proteger. Quando a mãe e o pai já saem de si, que ele já tentou de tudo, aí ele já começa a detonar o próprio filho também. Porque aí ele quer se eximir da culpa, ele quer sair fora do erro que o filho está cometendo. Então existem processos dentro desses comportamentos em família que você vai ver na degradação da família. Aí a gente vê os policiais, por exemplo, os caras são feitos para entrar no morro, para entrar em ações, atirar e conter a violência e, se for necessário, até matar. E antes de ontem, eu vi durante a ação, policiais pararem de atirar e rezar, orar. Porque chega um dado momento que o ser humano entende que não é só uma questão de corpo a corpo, é uma questão espiritual. E nós estamos chegando nesse ponto, né? Que as pessoas que escolhem caminhos errados são espíritos. As pessoas que escolhem caminho certo são espíritos. Só que cada um é responsável pela sua escolha. Cada um. Não é o filho escolheu a criminalidade, quem vai pagar é o pai e a mãe. Juridicamente falando, né? Sei lá, pela justiça. Se for de menor, quem paga é pai e mãe. Mas a justiça de Deus não é a mesma dos homens. Então, por mais que o cara tenha 8 anos de idade, se ele estuprou, né? Se ele... 8 anos não estupra ninguém, creio eu, mas... Se ele matou, se ele foi aviãozinho dentro do processo lá de tráfico, com 8 anos de idade, ele já está sendo responsável por aquilo. Tá acumulando aquelas dívidas no espírito dele. E ele vai pagar. Esses conflitos familiares, esses conflitos entre pessoas, eles não existem de hoje. Não existem só na época de Francisco. Desde que o mundo é mundo. Desde que fomos criados. Fomos criados em espírito simples e ignorante. Cada qual escolhendo o seu caminho. E cada qual escolhendo o seu caminho para o bem e para o mal. Adiantando o seu passo enquanto espírito e atrasando. E à medida que a espiritualidade vai vendo as condições desses espíritos, vai agrupando. Então vai agrupando de acordo com as suas afinidades, de acordo com as suas dívidas. Olha, fulano brigou com fulano numa encarnação, então na outra encarnação esses dois precisam vir junto para fazer as pazes. Olha, esse daqui prejudicou fulano na outra vida. Então esses dois precisam vir agora para poder acertar esse passo aí. E eles vão analisando caso a caso. Ou seja, nas nossas vidas não existe o acaso. E o Pedro Bernardone aqui, ele está agindo como um pai físico, um pai da matéria, né? Eu sou o pai, eu criei, eu quero que seja assim. Ele não está vendo o Francisco como um espírito milenar. Ele não está enxergando que ele é um espírito também. E que ele também tem erros. O orgulho e o egoísmo dele exala, transporta, né, para todo lugar, que ele é o cara, e ele quer que o filho seja o cara também, e não é assim. Os tempos foram mudando, hoje um pai não fica mais naquela, pelo menos grande parte que eu conheço, não fica mais se espelhando o filho, né, do tipo, eu sou médico, eu quero que meu filho seja médico, não.
Hoje os pais já não têm mais uma visão assim tão, né? Tem que continuar o nome da família, por exemplo. A gente não vê isso, pelo menos não em grande parte das pessoas. Até porque as pessoas não estão fazendo questão nenhuma de ter nome, né? Quando você chega numa cidade interior de Minas Gerais, por exemplo, ninguém pergunta o teu nome, pergunta se é filho de quem. Ou seja, ali continua, né? Aquela coisa da família, do nome da família. Mas não é todo lugar que é assim. Tem pessoas que mal sabem o seu nome. E para elas não interessa também. E você também não faz questão de ter um nome. O meu pai já me ensinou a ter nome. Né? Ele falava para mim assim, você não precisa ter nada, Patrícia. Ninguém vai lembrar. Daqui a algum tempo, quando eu ganhava meus prêmios lá como professora, ele falava assim, daqui a algum tempo ninguém vai lembrar dos seus prêmios, ninguém vai lembrar do seu certificado, ninguém vai lembrar da professora. Esse ano, uma aluna falou Feliz Dia dos Professores para mim. Uma. E eu tive 32 anos de carreira. Passaram por mim milhares de crianças. Eu tive uma aluna que falou Feliz Dia dos Professores. E assim mesmo uma mensagenzinha de WhatsApp. Né? Não foi nem pessoalmente para dar um abraço, não. Então, para vocês verem que a gente é esquecido pelo que a gente fez, né? O que a gente era naquele momento, professora, né? Aonde eu vou, eu ainda levo esse nome. Eu gosto de ser chamada de professora. Eu incorporei isso para mim. Eu sou a professora Patrícia. Eu não estava no cargo, eu continuo sendo professora Patrícia, mesmo aposentada. Não é porque eu aposentei que eu morri. Eu continuo sendo a professora. Mas é um nome que eu agreguei para mim. E aonde eu vou, até na farmácia onde eu peço remédio aqui, os meninos me chamam de professora. E eu gosto, é uma forma de respeito, não é uma forma de superioridade, nada disso, é uma forma de respeito. Agora, certificado, diploma, prêmios, homenagens, tudo isso aí foi legal no momento, foi muito bom. Chorei, emocionei, chorei emocionada, até não querer mais, me emociona lembrar, mas é só aquele momento. Agora, o que ficou? Meu nome. E o meu nome é atrelado àquilo que eu fui a vida toda, professora. Né? E tem pessoas que não ligam para isso. Para mim, pouco importa como é que me chamam. Né? Eu vejo, começou com aquela história de pissora, depois foi fessora, depois foi prof, e agora já é pro. Tem gente que não se importa. Eu me importo. Quando alguém me chama de prof, de pro, eu não gosto. Eu falo, eu sou professora, né? Você não chama um advogado de AD, você não chama um policial de pô. Então, por que professora tem que ser diminutivo? Eu honro isso. Eu tenho isso. Né? Agora, se isso é egoísmo e orgulho, eu não sei. Para mim, é honrar o que meu pai me ensinou. Honrar o meu nome. O meu nome está atrelado à minha profissão. Aonde eu fui, sempre eu me apresentei como professora Patrícia. Então, cada um tem um legado, né? O meu legado mais forte era esse, ser professora. E aí, não é uma questão de, porque eu sou professora, que eu quero que meu filho seja professor. Tanto é que quando foi para ele fazer faculdade, eu falei para ele, o que você quer fazer? Ah, eu não sei. Eu falei, putz, eu ajudo tantas crianças a se encontrar e o meu filho eu não vou conseguir. É o santo de casa, não faz milagre, né? Falei para ele assim, ó, já que você não sabe o que você quer, você vai fazer esse serviço social. Né? Pelo menos eu conheço um monte de gente e tal, e aí pelo menos estágio eu sei que eu vou conseguir para você. E aí fez serviço social, o pai dele tinha sido morto por bandido, chegou no final do primeiro ano, ele falou para mim assim, ah, mãe, eu não quero fazer isso não. Foi atropelado, ficou com a cabeça a mil, porque ia ter que visitar uma fundação casa. Eu falei assim, ah, então tá bom. O que você quer fazer então? Ah, veterinário. Eu falei, putz, vai quebrar minhas pernas, porque é caro pra caramba. Eu falei, mas vamos lá. Tinha um dinheiro do pai dele guardado, porque o policial nesse mundo vale mais morto do que vivo, então eu recebia um dinheiro do pai dele quando morreu. E aí eu fui lá fazer a matrícula na faculdade para fazer veterinário. Mas não era algo que eu incentivei, não foi algo que eu cheguei nele e falei assim, por que você não faz isso? Não, eu nunca induzi ele a nada. O que você quer fazer? Eu falava para ele. E o que ele queria a gente embarcava, eu estava ali junto para dar apoio. Mas eu tenho absoluta certeza que se eu fosse o Pedro, eu ia pirar na batatinha também, né? Meu filho largar tudo para poder viver mendigando na rua. Se coloque nessa situação, não é fácil. Eu tô bem atrasada moralmente para poder entender um troço desse. Né? Ainda que fosse nos dias de hoje,
Hoje ele mora numa casa muito humilde, pelo menos até onde eu sei, né? Parece que vai mudar de casa. A casa estava cheia de bolor, a casa estava com um monte de problema, com 4 gatos, com móveis que ele comprou de segunda mão, né? Alguém que desfez do móvel, ele foi lá e comprou o móvel semi-usado. E eu aqui com uma casa confortável. Então, eu olho a situação do meu filho hoje fora de casa, ele tentando ganhar o mundo através do esforço dele, do trabalho dele. Ele não se formou, é enfermeiro, veterinário, e ainda ele não se encontrou no mundo. Aí eu fico aqui com o coração na mão, né? Tenho aqueles momentos, aquele ímpeto, tipo o Pedro. Ai, que vontade de pegar e amarrar ele, botar ele para dentro de casa. E tenho aqueles ímpetos de falar assim, não, ele é um espírito milenar, ele sabe o que ele está fazendo, ele vai colher o que ele está fazendo. Se ele não está honrando pai e mãe, se ele não quer saber de pai e mãe, ele vai ter que, infelizmente, estar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma hora a conta vem. Eu não quero que venha. Teve um evangelho que eu chorei pra caramba, porque eu estava lendo lá o que acontece com o espírito quando ele não honra pai e mãe. Eu falei, Jesus, não permita que com meu filho ocorra isso, né? Que ele seja perdoado, que ele fique bem. Porque como mãe é isso que a gente quer, né? Que o filho fique bem. E quando ele não segue os nossos preceitos, as nossas orientações, dá esse momento de revolta, dá um momento de choro, dá um momento de medo. Pai e mãe passam por todos os sentimentos, gente, em relação ao filho. Então, eu vejo que nesse momento aqui, não é fácil para o Pedro. Não é qualquer um que pega para ler e não vai estudar, né, os pormenores do texto, vai falar assim, pô, esse Pedro aqui, pelo amor de Deus, né, amarrar o filho, trancar o filho dentro de casa, né, poxa, o cara é um louco, né? Mas na verdade é o desespero de pai e mãe, porque quer o bem do filho e às vezes não tem ferramenta para isso, né? Como essa mãe que estava gritando no asfalto com o filho morto lá, com um lençol jogado em cima dele. Aquele grito, aqueles urros daquela mulher, não é porque ela é ruim. Ela xingando o filho ali, falando, tá vendo? A culpa é dele, ele escolheu. Não é que ela não tenha sentimento, é o desespero da mãe de ter feito tudo o que ela podia e ter dado naquilo ali. É compreensível. Não é certo, mas é compreensível. O que o Pedro fez aqui não é certo, mas a gente compreende. Porque quem de nós, por isso que Jesus fala, não julga, gente, porque vocês vão ser julgados também. Quem de nós, nessa situação do Pedro ou dessa mulher que o filho estava morto pelo tráfico, quem não faria diferente? Quem não faria, ou melhor falando, né? Quem não faria igual? Quem garante que a gente não faria igual? Então, como pai e mãe, a gente extrapola. E é algo que a gente tem que compreender tanto da parte dos pais como da parte dos filhos. Os pais querem o melhor, talvez da maneira errada, mas o melhor. Os filhos não entendem a intenção dos pais, acham que os pais estão revoltados, loucos, são ignorantes, os pais são errados, eles não têm moral para poder ensinar porque eles erram, né? Esse conflito, por isso que o Legião Urbana, quando ele fez a música Pais e Filhos, ele fala que se trata de uma pessoa que acabou se suicidando ali no meio, né, daquela história. Mas eu não peguei essa parte do suicídio para mim. Eu peguei a parte que o conflito de pais e filhos vai ser eterno, porque são espíritos, já começa por aí. E o que é pior nesse conflito? O que você vai ser quando crescer? Essa pergunta que o Legião faz na música é fundamental. Os mesmos filhos que ora se rebelam contra os pais, acham que os pais estão totalmente errados, são egoístas, são ignorantes, são isso, são aquilo, são os futuros pais que lá na frente vão cometer praticamente os mesmos erros que os seus pais cometeram. Porque a bagagem que eles carregam, querendo ou não, é a bagagem que eles aprenderam com os pais. Uma coisa ou outra vai melhorar, porque a tendência do espírito é evoluir e aprender a deixar de lado as coisas que fazem mal.
Mas muita coisa, vocês olhem lá no seu íntimo, se vocês não têm de pai e mãe. Lógico que tem. Tem hora que eu faço coisas que eu falo assim, caramba, isso aqui minha mãe fazia, né? Tá errado. Aí eu analiso, porque eu sou esse tipo de pessoa meia doida, né? Que eu fico analisando, avaliando o tempo todo. E erro pra caramba, mesmo avaliando. Imagina sem avaliar. E eu faço isso porque eu aprendi com Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele começava o dia e falava assim, hoje eu vou ser uma pessoa paciente. Tudo acontecia para ele não ser paciente naquele dia. Quando chegava no final do dia, ele falava, eu fui paciente para isso, isso e isso. Mas isso, eu errei, vou ter que começar de novo. E eu sou meio Santo Agostinho nesse tipo de questão. Eu fico me avaliando, autoavaliando o tempo todo, né? Até sou meio paranoica com isso, porque eu quero melhorar. Agora, eu sou que nem Pedro também. Eu quero, mas eu não consigo ainda. A minha ignorância, o meu atraso espiritual não permite que eu seja como eu quero ser. Eu quero, mas eu não consigo ainda ser. E Pedro falava isso direto com Jesus. E o Jesus olhava para ele e dava risada. Falava, Pedro, você só é atrapalhado. Fica calmo que uma hora você vai entender. Então eu acho que a espiritualidade gosta de mim, me ajuda, me auxilia muito, porque eu sou atrapalhada. Às vezes eu faço uma coisa que eu falo, pronto, vai vir encarcada aí? Tá bom, já sei que eu errei. Eu mesmo me condeno, não preciso que ninguém me condene. E se a gente for ver, é isso. O aprender é justamente acertar e errar, né? Errou, agora você tenta acertar de novo. E assim vai, o aprendizado é assim. Se vocês forem ver na sala de aula, como é que funciona? O aluno faz o exercício, pô, errei, apaga e faz de novo. A única diferença na nossa vida é que tem coisas que a gente não consegue apagar. A gente só vai conseguir através de um perdão, de um momento de conversa, de entendimento, amenizar. Mas depois de feito não vai ter como apagar. Isso é fato. É a única diferença na nossa vida para um curso na escola. Na escola a gente tem uma borracha. A borracha que nós utilizamos nas nossas convivências, nas relações que a gente tem com as pessoas, a única borracha que nós temos é o perdão. É a única. Ela é a única que nós podemos utilizar nos momentos que a gente reconhece o nosso erro. De verdade, de coração, chegar lá e falar perdão. Agora, falar por falar, sabe aquela coisa? Eu pisei no teu pé, desculpa. Você vai lá e pisa de novo. Eu não vi, desculpa. Aí você vai lá e pisa de novo. Pô, isso não é perdão. Perdão é você fazer como Jesus dizia. Você já sabe o que foi que você errou. Agora vai e não erra mais. Isso é perdoar. É você se limpar daquilo. Você sentir de verdade o erro que você cometeu e você tá certo de que aquilo nunca mais vai acontecer. Isso é o verdadeiro perdão. É a nossa borracha. Depois a gente continua para ver o que vai dar essa história aqui. Mas dá pano pra manga, viu, gente? Pai e filho não é fácil.